Mais um bate-papo no ar para te ajudar com essa aventura do empreendedorismo, mas hoje especificamente para te ajudar com a logística da sua empresa. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Nigli, do canal Luz Câmara Empreenda, que fala sobre empreendedorismo de uma forma prática, com dicas de planejamento estratégico, de marketing, precificação de produto, finanças, enfim. E aqui do meu lado, mas em outra cidade, está o Rafa, do Melhor Envio, que também, aliás, tem um canal do YouTube, que eu vou deixar os links dos dois canais aqui no card para vocês se inscreverem. Mas, Rafa, tudo bem? Tá pronto para ajudar a turma aqui? E aí, Daniel, tudo bem? Tô pronto, sim. Do teu lado, mas muito longe, né? Aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde fica a nossa sede do Melhor Envio, aqui em Pelotas, sul do Rio Grande do Sul. E como o Daniel falou, né? Eu tenho um canal no YouTube. Na verdade, eu faço parte de um canal, né? Que é o canal da nossa empresa, do Melhor Envio, né? E lá nesse canal a gente traz bastante conteúdo, fala bastante sobre logística, sobre Melhor Envio. E a gente está aqui para bater esse papo aí sobre logística, frete, né? Que é a grande dor, né, do lojista, do pequeno, do médio, do grande. O frete vai ser sempre problema, né? Mas a gente está aqui para trazer a solução. E uma mega solução. E, aliás, para quem ficar com a gente aqui até o final do vídeo, vai ter uma surpresa especial lá que o Rafa preparou. Mas vamos no começo. Primeiro, conta para a galera o que é o Melhor Envio e como que vocês ajudam o pequeno empreendedor, né? Você já começou a falar. Então, o Melhor Envio é uma plataforma de intermediação logística. O nome não é usual, mas o que a gente faz? A gente intermedia fretes, né, entre pequenos, médios e grandes usuários que vendem pela internet. Pode vender qualquer coisa em qualquer canal. Instagram, Facebook, Marketplace, plataforma de e-commerce, site próprio, WhatsApp. A pessoa vendeu pela internet e precisa, né, dar vazão para o pedido, o Melhor Envio pode ajudar. E ele ajuda, como é que ele faz essa ajuda, né? A gente tem integrado no nosso sistema transportadoras. Então, hoje em dia, quem tem uma loja, né, tem uma loja online, ele quer um contrato com uma transportadora, ele tem que entrar em contato com essa transportadora, tem que pagar uma mensalidade, né, e ver ali, e ele vai ter um desconto. Né? E com o Melhor Envio, a gente já tem essas transportadoras integradas no nosso sistema, ele já tem um desconto no frete, ele não paga o preço de balcão, ele paga sempre menos do que for cobrado no balcão da transportadora, e ele não tem nenhuma mensalidade. Ele tem um vínculo só com o Melhor Envio, né? Tem um contrato básico ali, mas ele não paga nada por mês, ele só paga o frete que ele for gerar na plataforma. Hoje em dia, quando alguém procura uma transportadora para assinar o contrato, sempre tem uma mensalidade que é um limite mínimo de envios, né? Com o Melhor Envio não tem isso. Por isso que a gente se popularizou muito entre os pequenos e médio empreendedores, porque a gente sabe que tem que ter volume, né, Daniel, para conseguir ter um contrato com uma transportadora, conseguir desconto, né? E o que realmente é o atrativo do Melhor Envio é esse desconto. O desconto vai desde 1% no frete até 75%, de acordo com o tamanho do volume, com o trajeto que ele vai ter. Então, a gente vai fazer 6 anos agora em março, né, desse ano. Nossa, 6 anos de duração. E passa muito rápido, assim, sabe? Cada ano que passa, a gente está crescendo cada vez mais. A nossa demanda, cada ano que passa, a nossa demanda triplica, sabe? Porque o Melhor Envio, ele tá se disseminando aí, essa ideia do frete, né? E as pessoas nos indicam muito também, né? Porque o pessoal atesta que é bom, que é interessante, que é vantajoso, e depois um fala para o outro, e assim vai. Bom, Rafa, eu acho que é assim, né? Tem o movimento empreendedorismo tá cada vez mais crescendo, né? Até antes da pandemia, acho que na pandemia se intensificou não só o empreendedorismo com os desafios que a gente tem passado, mas a busca por empreender como solução de oportunidade de negócio, oportunidade de carreira também, como lifestyle, enfim. E eu, do lado de cá, eu tenho esse canal de pequeno empreendedor, mas eu também tenho uma pequena marca de moda, chama Artigo 26, e eu comecei a usar o Melhor Envio, acho que faz 2, 3 meses, e foi realmente uma dor, assim, que a gente tem. Então, a logística é um problema, é uma dificuldade, é sempre um problema, né? Nunca é uma solução. E vocês transformaram isso, pegaram essa dor do pequeno
e transformaram isso numa oportunidade. E aí, falando na prática, né, putz, não é só o desconto que vocês dão, vocês têm uma plataforma de acompanhamento de pedido, que para mim simplifica tudo. Eu posso escolher Correios, posso escolher outras transportadoras, e para mim fica tudo centralizado. Então, com um preço mais barato do que eu fazia antes, muito mais fácil de gerenciar. Então, vocês estão nadando e ajudando um monte de pequeno empreendedor, assim, né? É verdade. O Melhor Envio foi criado através disso, né? Porque o nosso CEO, o Éder, foi o fundador e hoje é CEO do Melhor Envio. Ele começou, ele vendia pela internet, pelo Mercado Livre, e ele tinha essa dor também da questão do frete, né? Porque ele pensou, bom, quem tem o Mercado Livre tem o Mercado Envios como intermediador de frete, e quem vende fora do Mercado Livre, fora em plataforma, em outro canal? Ele tem qual serviço, qual ferramenta ele tem para intermediar, né? E foi a partir daí que teve o surgimento do Melhor Envio. Então, foi essa dor que o Éder teve, né? E criou justamente isso, porque a questão do frete, hoje em dia, muitos lojistas, né? A gente sabe que eles têm o Eupresa, né? Que é a empresa de uma pessoa só, e a gente atende, a gente tem muitos usuários que trabalham sozinhos e tal, e aí ele já tem que ver o melhor produto, ver a melhor maneira de vender, ver a questão do marketing, ver a questão, a questão da divulgação, enfim. E a questão do frete, que é tão importante quanto, acaba sendo o que tem, né? A pessoa não vai atrás de uma ferramenta de frete. Já vendi, só quero despachar, né? Sim, ela vê o usual ali, o que as pessoas geralmente usam? Um plugin dos Correios, vamos supor. Ela vai ali, usa o plugin, e aí, só que com o Melhor Envio também tem o serviço dos Correios, mas tem um leque todo, né? Uma plataforma de gestão também. Ali vai estar tudo organizadinho também, a pessoa vai saber quando ela fez aquele envio, se tem algum problema, né? Enfim, como ela vai ver ali problema de extravio, ela consegue acompanhar tudo pelo rastreio, enfim, ela não vai estar sozinha. E eu não quero nem fazer a conta de quanto que eu poderia ter economizado em fretes desde o começo se eu tivesse usado o Melhor Envio, não eu, né, o consumidor no final das contas que paga, quanto que eu teria vendido a mais se meu frete fosse mais competitivo, enfim. Qual que é a importância, né, Oi, pode falar. Não, e que um dado que a gente fala, assim, né, que se mostra muito importante essa questão de ter várias opções de frete, né, também. Além disso, o Melhor Envio dá várias opções de fretes e dentro dessas transportadoras vários serviços, né, e que é a questão do abandono de carrinho, né. Hoje em dia tem 5 principais motivos de abandono de carrinho, e o primeiro deles sempre é a questão do frete. Em todas as pesquisas, todo ano, sai pesquisa sobre e-commerce, compra, venda e tal, e o preço do frete sempre é o responsável pelo abandono de carrinho. Porque a pessoa vai lá, a gente consegue falar, né, enquanto consumidor também, né? Se eu vou num lugar, se eu compro, eu vou ali no carrinho e vejo, só tem 2 opções, e apenas essas 2 já são caras, ou eu quero entrega expressa e vejo que não está compensando, a pessoa vai desistir. Por mais que ela queira realizar aquela compra, né, ela vai acabar desistindo quando não tem mais uma opção. E tem casos que acaba não fazendo sentido, né? O valor do frete é quase o preço do valor do produto para regiões, pelo tipo de produto, então realmente não faz muito sentido, né? E a Melhor Envio está ajudando nisso. Qual que é a importância, né, do planejamento logístico para esse pequeno empreendedor? Porque começa desde cedo, né? Quando a gente fala de logística como estratégia de negócio e não só como despachar. Sim, a gente sabe que a questão do planejamento logístico, ele começa lá, desde a pessoa ali entrando em contato com o fornecedor, né? Ali ela já está fazendo a logística dela, de onde ela está comprando, de qual região, quando vem, se demora muito. Na negociação, ali ela já está fazendo logística. E a questão do planejamento logístico para o pequeno empreendedor, ela tem essa importância porque a gente sabe que o pequeno, como eu falei antes, o pequeno empreendedor, ele tem essa coisa de fazer tudo
tudo junto, poucas pessoas ajudando, às vezes são empresas familiares e tal. E a questão de ter um planejamento, de saber, de ter organização, compra, estoque, ter mecanismos ali que consigam dar vazão, até a própria expedição, a gente também fala bastante da expedição, porque muitas vezes quando as pessoas demoram para fazer essa expedição, já conta tempo de envio e aí já começa a ter, o consumidor já começa a ter uma visão negativa, né? Então, acho que a principal dificuldade do processo logístico, que eu já me antecipei, que eu falei antes, é a questão de dar as opções, né? De dar mais de uma opção de frete para o consumidor, porque hoje em dia a concorrência está aí, né? As pessoas são impactadas com grandes varejistas oferecendo frete grátis, oferecendo ferramentas, pagou tanta mensalidade, tem direito a frete grátis. Então, quanto mais opções a pessoa tiver, eu não estou também vendendo a questão aqui da pessoa fazer frete grátis, porque aí já é outro caminho, já é outro mecanismo. Frete grátis tem a ver com marketing, né? É mais uma ação promocional do que pertencer à rotina do e-commerce, né? Mas eu acho que hoje em dia o consumidor ele está impactado por várias informações e o frete ele está cada vez mais reduzindo o preço e reduzindo o prazo. Então, para a pessoa se tornar competitiva, para o pequeno empreendedor se tornar competitivo, ele tem que ter uma ferramenta que vai possibilitar isso, que vai possibilitar modal rodoviário, modal aéreo, enfim, claro, o Melhor Envio apresenta essa solução, óbvio, mas eu estou falando no macro, assim, se não existisse o Melhor Envio, mesmo assim, o que eu estou falando faria sentido, porque tem que ter mais opções, né? E ainda bem que o Melhor Envio consegue reunir tudo isso. Sim, porque uma coisa que eu sempre falo do lado de cá, né, é assim, quando você está começando um negócio, ou até mesmo antes de começar, quando você está planejando, você tem que pensar muito bem no porquê que seu consumidor vai comprar seu produto. E não pelo que você acha, mas sim pelo que de fato as pessoas acham, né? O seu consumidor vai achar. Mas, ao mesmo tempo, não importa se você tiver a melhor estratégia desenhada no mundo, ali no papel, se na prática, na hora de entregar, primeiro, se você não entregar direito, se chegar lá variado, se o frete for muito caro, metade do preço do produto, enfim, toda esse valor que você desenhou como negócio, no final das contas pode cair porque você não fez um planejamento logístico. Então a logística tem sim um papel muito estratégico no negócio que a pessoa tem que considerar desde cedo, né? Sim, esse papel estratégico ele é fundamental porque o pós-venda, né, que está incluído o frete ali, porque você enviou e está na expectativa para que receba, e ele é terceirizado, né, também aí tem esse problema, porque ele não é problema e solução, porque ele não é de competência do lojista. Então, o lojista comprou, né, aquela entrega, então ele está nas mãos daquele serviço terceirizado, está nas mãos da transportadora. E muitas vezes o cliente não entende isso também, né? Mas, enfim, ele é importante. Então, o lojista ele tem que saber qual é o cenário das coisas que ele vende. Assim, por exemplo, ele tem que saber que se ele enviar por transportadora X, sei lá, se ele envia uma mercadoria, sei lá, se ele vende cortina, por exemplo. Esses dias eu comprei cortina e ela vem enroladinho assim, e aí dentro de um cone grande assim. Pô, se ele vende uma cortina acima de 70 centímetros, o tamanho na embalagem ali enroladinho, ele tem que saber que pelos correios ele vai pagar uma taxa a mais de 70 centímetros. Então, vai ser cobrado essa taxa na hora de calcular o frete. É o consumidor dele, o cliente dele que vai ter que pagar. Então, ele tem que achar uma transportadora que não tenha isso. Ele tem que saber o que ele vende, o estilo de mercadoria que ele vende. A gente também tem aqui, Daniel, chega no nosso suporte, muito erro de cadastro, sabe? As pessoas, hoje, isso é um erro bastante comum. Elas cadastram ali na mercadoria, no pacote, às vezes o tamanho da mercadoria é normal, assim. Se eu tenho esse caderno aqui, o tamanho do produto sem embalagem. Se eu tenho esse caderno e ele vai, de alguma maneira personalizada, vai diminuir o tamanho dele na embalagem, às vezes capta o valor do frete pelo preço do produto normal ali. E isso acontece, isso acaba deixando o preço do frete maior. Também as pessoas usam caixas maiores, assim. A caixa, quanto mais ela
for alinhadinha ao seu produto, melhor também. Enfim, tem várias dicas aí que acaba deixando o preço do frete um pouco mais caro e também acaba deixando a escolha pela transportadora não tão fluida como ela deveria ser. E você entrou esse tipo de problemas, né? Esse talvez seja um dos principais problemas que aparece. E que dúvidas também aparecem, né? Quais são os erros que os empreendedores costumam cometer na logística? Então, a gente tem bastante, não diria um erro, mas uma dúvida, assim. Muita gente que está vendendo hoje, principalmente os pequenos que vendem pela internet, eles têm essa resistência em se formalizar, sabe? Em criar um CNPJ, em pagar o MEI ali. Então, eles têm essa coisa de... E aí nos perguntam muito, eu posso enviar sem nota fiscal? Posso enviar só com o meu número de CNPJ e tal? E aí a gente sempre fala, poder pode, mas não vai ser o ideal, porque é uma pessoa jurídica, né, enviando para uma pessoa física. Uhum. E a partir do momento que ela usa a declaração de conteúdo ao invés de uma nota fiscal, ela está dizendo que aquele envio não tem valor comercial. É uma encomenda qualquer que eu estou enviando para o Daniel, por exemplo. Então, as pessoas cometem muito esse erro, assim. E isso não é nem o melhor envio que cobra, sabe, essa questão da nota fiscal, mas sim a transportadora, ela cobra a nota fiscal, porque lá durante o trajeto ela pode ser cobrada pelos órgãos de fiscalização. Sim. Então a gente está cobrando porque a transportadora pede, porque em algum momento do trajeto ela pode ser fiscalizada. E essa dúvida as pessoas têm. Elas têm umas que dizem, eu sou MEI, eu não tenho obrigatoriedade de enviar nota fiscal. Tá, mas a nota fiscal no envio, ela não se trata de uma obrigatoriedade. Eu sempre dou um exemplo assim, eu tenho 31 anos e não tenho carteira de habilitação, né? E eu não sou obrigado a ter. Mas se eu quiser pegar um carro, eu tenho que ter. A mesma coisa a nota fiscal. Uhum. Se o MEI não é obrigado a emitir a nota, tudo bem, ele não é obrigado. Mas para enviar de um estado a outro, é interessante que ele tenha nota fiscal. Rafa, porque... você está num assunto assim, que também já foi tema de alguns vídeos aqui, né? Sobre formalização, sobre esse mito, né? De que é difícil, de que dá problemas formalizar. Tem até estatísticas um pouco antigas, acho que faz uns 5 anos agora, talvez esteja melhor, de que 82% dos brasileiros empreendedores são informais. Então, os caras não têm nem CNPJ. E aí tem alguns motivos por trás disso, enfim, imposto ou não, mas o MEI, né? Que é a porta de entrada, que eu sempre indico para quem está começando, você paga ali um DAS por mês que varia de 50, 60 reais. Você não paga um imposto de acordo com o que você vende, você paga um imposto fixo. E isso te traz vários benefícios. Tem benefícios de INSS, enfim, outros benefícios que as pessoas nem sempre consideram. E um outro ponto muito importante é que isso te ajuda a diferenciar, né, o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Não misturar conta pessoal, você vai tomar seu café no final de semana, você não pode pagar com a sua conta da empresa, né? Você tem que separar as coisas, senão no final você não sabe nem o que é lucro da empresa, o que é o que você está gastando pessoal. Então, a gestão em si, né, do negócio, ela tem que começar, eu indico, dá para fazer diferente? Dá para ser informal? Dá, como você disse também, dá para enviar mercadoria? Dá, só que vale a pena ir para o outro lado, né? Vale a pena investir um pouco na formalização. É super barato você virar MEI. Sim, e até quando eu falo, principalmente em lives, que eu toco bastante nesse assunto, sobre nota fiscal e tal, muitas pessoas falam assim, tá, então não pode. Não pode fazer envio sem nota fiscal. Não, pode sim. Tem esse recurso na plataforma, dá para enviar. Mas eu, pessoalmente, Rafael, aconselho que as pessoas se formalizem, porque pode dar algum problema, sabe, na nota fiscal. Imagina parar uma carga inteira de um caminhão, atrasar envio, por causa que, às vezes, uma mercadoria pequenininha ali está sem a nota fiscal, sabe? Então, sim, claro, a gente não tem muitos relatos de mercadorias pegas na fiscalização e tal, mas a gente sabe o que acontece. Então, se dá para se formalizar, se dá para enviar nota, porque eu, enquanto consumidor, né, e eu estou mobiliando apartamentos todo por compra pela internet, qualquer coisinha pequenininha eu já estou comprando pela internet, eu gosto de receber nota fiscal,
sabe? E eu acho que até uma Dá uma relação confiança, né? lojista-cliente, né? Dá uma confiança maior também. E é 5% ali que a pessoa acho que vai pagar por cada nota, se eu não me engano. Então, Não, e no mês você nem paga isso, você nem paga o imposto, você só emite a nota e pronto. Você vai pagar, se você emitir 50 notas, você vai pagar o seu DAS fixo todo mês. Se emitir 100 notas, você vai pagar o mesmo valor todo mês. Óbvio que tem os tetos, né, de MEI, acho que são, no ano passado era R$ 82.000 por ano, se eu não me engano, que o MEI pode faturar. Talvez mude esse ano, mas enfim, você pode faturar isso e pagar o mesmo valor de imposto do que você faturar 10 produtos. Não tem caminho barato. Sim, com certeza. E sobre a questão só para finalizar essa parte de outras coisas que perguntam, a questão de como colar a etiqueta na caixa, também pergunto também como vai colar. Ainda, acho que foi ontem, ainda me perguntaram como é que eu colo a declaração de conteúdo. Eu indiquei que a pessoa coloque sempre ali para cima, né, os dados dela, os dados do destinatário e tal, que fique os dados para dizer enfim, que não necessariamente precisa estar para cima o conteúdo. Nota fiscal, sempre a chave de acesso para cima ali, o númerozinho. Se quiserem consultar também como embalar um produto, né? Sempre a dica, porque tem o peso cúbico, as pessoas não levam em consideração o peso cúbico, que é o peso que aquele cálculo, né, do interior de toda a caixa em si. De qual espaço que ela vai ocupar durante o transporte, no caminhão do transporte. Então, se a tua mercadoria é essa caixinha aqui, então tu tem que ter uma caixinha similar a essa, não vai colocar numa caixa grande, porque tu vai pagar todo aquele espaço vazio ali que tá sendo colocado. Então, preencher dúvidas de preenchimento, dúvidas sobre como embalar o produto. A questão, a gente fala bastante da avaria, assim, às vezes tem casos de avaria e geralmente não é totalmente culpa da transportadora, assim. Existem mercadorias mal embaladas. Claro, existem também certas franquias de transportadores que pode acontecer algum problema ali e tal, mas também os lojistas têm que já prever isso, já remediar já antes, né? Então, é interessante também ter bem embalado. Enfim, sobre esses assuntos, tem vários vídeos no nosso canal aqui, as pessoas podem acessar depois. Eu vou te falar um problema que aconteceu comigo quando eu comecei a usar a plataforma. Agora eu já aprendi, mas acho que para quem está ouvindo aqui e vendo, pode ser uma ajuda. Quando eu coloquei a etiqueta do melhor envio, eu fui na fé e passei o Durex em cima da etiqueta ali, né? Em cima do código de barras. Aí chegou na agência, do correio, a mulher falou, putz, não dá para colocar o Durex em cima. Então não cometam esse erro também. E aí eu comecei a usar também, como meu produto é pequeno, né? São cadernos, carteiras, na artigo 26, eu comecei a usar envelope ao invés de caixa. Porque ele cabe no envelope. Inclusive eu consigo usar pelo mini dos correios, mais barato ainda. Então tem que estudar mesmo qual que é a melhor opção para o seu produto. Sim, até uma dica do Daniel aqui, a gente nem explora tanto essa questão de colocar o Durex e tal, porque nunca aconteceu, a gente nunca peguei um relato assim, mas é importante mesmo. É importante passar o Durex em volta, não colocar no código de barra ali a fita adesiva, e também uma maneira de condicionar o documento que tem que ir anexo, colocar num saquinho, enfim, fazer de alguma maneira que ele não molhe com a chuva, por exemplo. Então, é bem isso, assim, na hora de empacotar, não existe certo e errado, sabe? Só que tem coisas que precisam estar bem condicionadas ali, enfim, tem que estar colado com o documento anexo, a etiqueta tem que estar colada, tem que estar visível ali. Então essa é uma boa dica, assim, porque as pessoas, quem está começando tem dúvida até de como colar a etiqueta na mercadoria, assim. Pois Porque não é uma coisa intuitiva, né? Que a pessoa, tipo, será que tem lado certo? Será que não tem? Será que nota fiscal e etiqueta tem que ir no mesmo lado? Então, a gente, às vezes, produz um conteúdo super específico e esses pormenores, assim, a gente, às vezes, acaba esquecendo. E eu fui na boa fé, eu falei, vou colocar o Durex em cima, aquele Durex mais largo, porque vai que chove, que molha a etiqueta e o
o moço não vai conseguir entregar, né? Vou colocar e proteger da chuva, mas não pode. E aí, mas uma pergunta antes da surpresa, né? Existem várias opções de transportadoras no mercado, no Melhor Envio cadastradas, correios, enfim, algumas. O que considerar na hora de escolher entre uma ou outra? Só o preço ou não? Sim, a questão da gente oferecer várias transportadoras num clique só, o cliente ele vai muito pelo preço. Então ele vai lá ver, sei lá, para esse trajeto a Latam Cargo está mais barato que o Correios, escolha o Latam. Mas para o lojista, ele tem que escolher o que for melhor para a mercadoria dele e para o contexto que ele vende. Por exemplo, a gente observou que tem fretes mais baratos de São Paulo para o Nordeste, tá? Pela Jedlog, por exemplo. Vai depender do tipo de mercadoria. Então, a pessoa ela pode colocar a opção de correios para ela ali, porque isso ela pode escolher, né, dependendo do plugin que ela usar. Mas, poxa, se ela está percebendo que a Jedlog ela é a mais barata para o Nordeste, por exemplo, poxa, ela pode escolher só colocar no carrinho dela a Jedlog. Outra questão também, pesquisas comprovam que as pessoas gostam da entrega expressa, porque nem todo mundo quer pagar só o frete barato. Às vezes a pessoa precisa receber mais rápido. Vou dar um exemplo meu, eu comprei um purificador de água que ele tinha que chegar antes do pessoal do mármore furar o mármore para saber onde ia o purificador. Eu pedi entrega expressa, ele chegou em 2 dias. Então, é uma necessidade minha, sabe? E assim é a mesma coisa do cliente. Ele vai optar por entrega expressa, então é sempre legal oferecer. O Melhor Envio também tem não só o modal rodoviário, como aéreo. Então, também tem isso. Agora não, mas a gente sabe que algum tempo atrás teve a greve dos caminhoneiros, né? Então, a transportadora que ofereceu o modal aéreo, ela não parou, sabe? Pode ter atrasado algum envio, porque alguma carga que pudesse usar caminhão ali, no intermediário ali, né? Enfim, porque elas usam, às vezes, caminhão para coletar, para fazer um transporte de um lugar a outro e tal, poderia acontecer isso, mas a questão, os envios aéreos, eles não pararam, e os terrestres, eles demoraram um pouquinho mais e tal, então, E o Melhor Envio tem 2 transportadoras aéreas, então já é também uma opção. É uma opção para você não parar de vender, né? Você não pode perder tempo indo atrás de outra transportadora, negociar, não, você já tem tudo no mesmo lugar. E você falou lá no começo, acho que é só para reforçar aqui, funciona para qualquer... Eu não preciso ter um e-commerce, não preciso vender pelo meu site, eu posso vender pelo Instagram, usar o Melhor Envio, posso vender pelo WhatsApp também, usar o Melhor Envio? Sim. Hoje o Melhor Envio ele é uma plataforma que você consegue usar ele através de uma integração com alguma plataforma, né? Mas também consegue usar fora dela, porque a gente tem uma calculadora própria. Então, até o Melhor Envio é uma ótima ferramenta para quem vende pelo Instagram, por exemplo, e já quer dar o preço do frete para o cliente. Sabe? Ele está fazendo ali, ele já sabe as medidas do pacote que vai enviar, o cliente passa o CEP, ele em 2 segundos já vê o preço e já passa para o cliente, sabe? A gente ainda não tem, até nos pedem, não tem uma ferramenta de link, por exemplo, que a pessoa consegue isso para o futuro, de repente, até de link que a pessoa consegue enviar aquele link, já a pessoa pagar o frete e tal. Não, ela dá o valor e esse valor ela vai acrescentar na compra dela ali e aquele saldo que o cliente vai colocar na conta do Melhor Envio. Mas dá para vender por qualquer canal, até uma WhatsApp, Instagram, Facebook, às vezes usar para logística reversa também, se a pessoa hoje em dia tem um contrato com uma transportadora, mas quer fazer uma logística reversa, ela pode gerar uma etiqueta do Melhor Envio, não tem envio mínimo, não tem nada. Hoje em dia, qualquer pessoa que vende pela internet, ela pode usar o Melhor Envio. Não, e resumindo, então, só para fechar, não tem por que não usar o Melhor Envio, né? Não tem mensalidade, não tem nada, você vai pagar menos, vai conseguir fazer a gestão da logística da sua empresa, não tem porquê. E agora, não tem porquê mesmo, porque você que estava assistindo a gente ficou até agora, você tem uma surpresa, né, Rafa? Qual que é a surpresa? Então, a gente tem um descontinho aí, né, para quem faz parte da tua audiência e quiser usar,
a plataforma, quiser experimentar e tal, a gente tem um cupom de desconto aí, né, Daniel? Boa! A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, então, um link para você que já usa o Melhor Envio ou que quer começar a usar o Melhor Envio, pra você se inscrever e tem o cupom de desconto que é o #Empreenda. Você vai ter um descontão lá, se cadastra e começa a usar, porque não tem por que não usar, né? Esse desconto é para os 10 primeiros envios, então dá para fazer vários envios de teste aí, e aí para ver como funciona o Melhor Envio, porque é aquela coisa que eu sempre falo, né? Eu não sou comercial no Melhor Envio, né? A parte comercial que traz os lojistas, mas a gente, enquanto marketing, fala bastante, né? O Melhor Envio para usar, ele tem que fazer sentido para o teu negócio, é o que eu sempre indico. Se fizer sentido para o teu negócio, eu acredito que vai fazer sim, aí pode se esbaldar, pode usar o quanto quiser, pode oferecer desconto, porque o que a gente percebeu, o que eu tenho percebido com os relatos nas redes sociais, que o Melhor Envio está possibilitando o crescimento de muito negócio, sabe? Vem as pessoas falar com a gente, falar o quanto elas conseguiram crescer, ficar competitivas, enviar por todo o Brasil, sabe? Antes as pessoas só faziam envios, vendas na sua cidade ali, fazer elas mesmas entre eles, ou elas mesmas entregavam, né? E aí com o Melhor Envio tem a possibilidade daquela mercadoria para todo o Brasil. Sim, e não é merchan não que eu estou fazendo aqui, assim, é fato, né? A logística, o Melhor Envio, ele promove a competitividade do seu negócio com frete mais barato, mais acessível para o seu consumidor, para atender várias regiões, enfim. Ele te ajuda de fato. Eu estou falando como causa porque eu comecei a usar na minha marca também, além do canal, eu comecei a usar o Melhor Envio e faz a diferença. Realmente faz. Faz o teste, pelo menos, né? E depois você volta aqui nos comentários para dizer o que você achou. Fechou, Rafa? Obrigado pelo papo, adorei, acho que ajudou muita gente aqui com tudo isso que a gente falou de logística, opções de transportadoras, como embalar, nota fiscal, se formalizar ou não, enfim. Quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários também para a gente interagir. Fechou? Fechou. A gente que agradece o convite aí do canal para a gente conseguir falar de logística. Eu tô com um olhar um pouco viciado, eu não consigo hoje falar de logística sem entrar no assunto do Melhor Envio, porque é um problema, a pessoa tem um problema com logística, o Melhor Envio já traz a solução, então uma coisa vai complementando a outra, né? Completamente. Mas é uma dor do usuário, né? Uma pedra no sapato do lojista, e a gente tem que comentar, né? A gente tem que trazer aí qual é a melhor solução, mas fechou então. Obrigadão. Valeu. Eu tô indicando para todo mundo que eu conheço, de pequeno, médio, empreendedor, todo mundo, independente. É isso aí. Fica no final o convite, né, para o pessoal se inscrever no canal do Melhor Envio. Também lá nas nossas redes sociais, a gente trabalha com uma produção de conteúdo muito grande, fala sobre frete, sobre e-commerce, tem blog, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Além de dar preços atrativos, o Melhor Envio também oferece aí uma série de conteúdos para quem está começando na internet, ainda mais nesse momento, que 2020 muita gente migrou para a internet, né? Então, tem muita dica bacana por lá. Boa, então vamos deixar aqui na tela final do vídeo 2 vídeos. Um daquele que você falou lá no começo com as dicas do seu canal, né? As dicas de como embalar, todas essas dúvidas que o pessoal tem. E também vou deixar outro vídeo aqui também sobre que eu falei sobre o MEI, né? Como se formalizar, os tipos de empresas possíveis para a galera ver. Fechou? Valeu, Rafa. Até a próxima. Tchau, tchau.